Então, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Bárbara. Eu sou doutoranda no PPG-BBM e essa é a abertura do terceiro simpósio de microbiologia e biotecnologia do programa de pós-graduação em biologia e biotecnologia de micro-organismos da Universidade Estadual de Santa Cruz, localizado na cidade de Ilhéus, Bahia. E o tema do evento nesse ano é Ciência, Inovação e Desenvolvimento. E para essa abertura, a comissão de organização tem a honra de contar com a participação do magnífico reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz, o professor doutor Alessandro Fernandes Santana, para proferir algumas palavras. Vamos esperar um pouquinho para o professor entrar. Olá, professor, muito boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Já estamos ao vivo. Ótimo. Pode ficar à vontade. É uma honra muito grande para nós tê-los aqui na terceira edição do nosso evento. A honra é toda minha. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pela organização. Obrigada. Pode ficar à vontade, professor. Eu não compreendi bem a dinâmica. Eu já posso falar, então, a respeito? Pode. Tá. Eu queria te agradecer pelo convite. Quero agradecer aqui a todas as pessoas que estão na coordenação do evento. Professor Andréa, professor Eduardo Grois. Em teu nome, eu cumprimento todas as pessoas que fazem parte do corpo discente do programa de pós-graduação em Biologia e Biotecnologia. É uma honra estarmos aqui participando desse evento. Eu queria me dirigir especialmente às pessoas que nos assistem nesse momento para dizer-lhes que durante esse período de pandemia, a Universidade Estadual de Santa Cruz mostrou-se mais viva do que nunca. Nós suspendemos as nossas aulas da graduação, nossas aulas presenciais, mas a pesquisa e a pós-graduação mantém-se ativa. Este evento é uma prova cabal do que estou aqui a falar. Os nossos pesquisadores e as nossas pesquisadoras estão mais que nunca voltados nas suas pesquisas, inclusive muitas delas direcionadas ao combate do coronavírus e a medidas que venham amenizar o impacto do coronavírus, tanto do ponto de vista de saúde, mas também em outros aspectos, como, por exemplo, na parte da economia. A Universidade Estadual de Santa Cruz iniciará no próximo dia 5 de outubro um trimestre na modalidade remota, de ensino remoto, com auxílio de tecnologias de informação e de comunicação para a graduação e também para a pós-graduação. Mas a pós-graduação da UESC, eu preciso destacar isso aqui, está de parabéns. Nesse momento tão difícil, as nossas atividades, elas se intensificaram. Os discentes, ou os pós-graduandos, podemos assim chamá-los, se dedicaram bastante nesse aspecto. O nosso corpo docente está efetivamente dedicado às suas ações. Eu acredito que é um momento também para reafirmarmos o papel que tem uma universidade pública com qualidade. Nesse momento tão difícil pelo qual o país passa, é justamente a universidade pública, de uma maneira geral, que tem sido um dos grandes faróis para a sociedade, mostrando caminhos, mostrando alternativas, mostrando que o investimento feito na pesquisa, na pós-graduação, na educação superior como um todo, dá um resultado efetivo para a sociedade. Eu me sinto muito feliz porque nós fizemos recentemente um seminário integrador entre o ensino, pesquisa, extensão, inovação aqui na nossa universidade, internacionalização, mas integramos também o corpo docente com o corpo técnico-administrativo e o corpo discente, e uma integração que para nós é muito mais cara ainda, que é importante, que é da universidade com a sociedade. Então, eu quero parabenizar toda a equipe organizadora do evento, dizer que a Universidade Estadual de Santa Cruz sente-se honrada nesse momento. Eu ouvi que nós temos mais de 1.400 pessoas inscritas, certamente de universidades do país como um todo,
E a tecnologia permite, inclusive, que hoje nós possamos interagir com o mundo inteiro. Então, eu quero aqui dar os parabéns ao corpo docente desse grande programa de pós-graduação, ao corpo discente que está empenhado, mas como recado, eu diria, a Universidade Estadual de Santa Cruz, mais do que nunca, eu vou reforçar, está viva e viva pela interação entre discentes, técnicos e docentes. Eu desejo a vocês um evento extremamente profícuo e quero dizer-lhes que espero que esse evento, mais do que profícuo, ele marque a história da universidade como o primeiro grande evento desse programa de pós-graduação na modalidade online e que tenhamos a oportunidade de interagir com outras universidades. Um grande abraço a todos, sejam muito bem-vindos ao evento. Obrigada, professor. Nós agradecemos muito as suas palavras nessa abertura e agradecemos imensamente a sua participação. Muito obrigado. Agora me fale uma coisa, eu agora me retiro para que o outro entre, né? Eu peço desculpas que eu não sabia qual era a metodologia. Forte abraço. Tchau, tchau. Fica à vontade. Então, pessoal, nesse segundo momento, nós vamos receber... Deixa eu ver se ele já chegou aqui, nosso convidado. Já chegou. Deixa eu chamar ele aqui. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo. Boa tarde, Bárbara. Tudo bem? Tudo Boa bem. tarde a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo nesse momento. Então, nesse segundo momento... Deixa eu ver aqui, acho que a minha câmera não tá boa. Melhorou agora. Então, nesse segundo momento, nós vamos contar com a participação do atual coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biologia e Biotecnologia de Micro-Organismos da Universidade Estadual de Santa Cruz, professor Eduardo Gross, e nós vamos estar aqui batendo papo a respeito do PPG-BBM. Professor, fica à vontade. Bom, eu gostaria, antes de mais nada, agradecer, reforçar aqui as palavras do nosso magnífico reitor, professor Alessandro Fernandes, de Santana, a quem agradeço também pela presença, pelas palavras de boas-vindas, né? Mostrando que a universidade e a pós-graduação da UESC estão em plena atividade. Claro que atividades principalmente remotas em função da situação de pandemia que passa todo o país e, na verdade, todo o mundo, e por uma questão de extrema cautela, cuidado com a saúde não só de discentes, mas docentes e técnicos, né? A universidade adotou principalmente as atividades remotas como uma forma da gente estar ainda trabalhando, ainda se dedicando à pesquisa e fazendo as atividades que estão relacionadas a ela em um ambiente seguro, né, em que a gente está principalmente junto aos nossos lares e a nossos familiares diante dessa situação de pandemia. Entretanto, assim, apesar desse distanciamento pessoal, né, ou corporal, a gente está ainda bastante próximo graças às ferramentas virtuais, né? E assim como o Alessandro, assim como o nosso digníssimo reitor, eu gostaria também de agradecer aos discentes, à professora Andréia, a todos os envolvidos na organização desse evento e parabenizá-los já desde hoje pelo sucesso no evento. Não um sucesso que possa ser marcado por eventual aumento, por exemplo, ou grande número de pessoas a quem a gente atinge nesse momento, mas principalmente pela qualidade e pela capacidade que todos tiveram de organizá-lo, né? Aos que estão aqui nos ouvindo e assistindo, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre o nosso programa de pós-graduação. Como o professor Alessandro falou, é um programa de pós-graduação, um dentre os que a gente tem na UESC, né? A gente tem 8 programas de pós-graduação com mestrado e doutorado na Universidade Estadual de Santa Cruz. Eles são programas que estão voltados a diferentes ramos, né, dentro da ciência brasileira.
mas a gente tem em comum o fato de estar situado numa região que é ainda um enclave de Mata Atlântica do Nordeste, um dos maiores enclaves, ainda assim, por sinal, né? Uma coisa importante, é um dos maiores enclaves de Mata Atlântica que a gente tem aqui. Claro que a Mata Atlântica não pode ser compreendida apenas como uma área de floresta, né? Que a gente tem de floresta, nesse caso, né, tropical e extremamente úmida, né, que é o que a gente aprende dentro do nosso ensino médio, no nosso ensino básico. Mas principalmente a diversidade de biomas em que, a diversidade de ecossistemas que a gente tem nesse bioma, né? Ainda que você tenha uma Mata Atlântica, há uma diversidade muito grande e isso também se reflete, então, no nosso programa, né? O nosso programa, ele tem a ideia de se trabalhar e o foco dele é com microbiologia, é com biotecnologia, isso em diferentes áreas, a área ambiental, a área industrial, a área da saúde, mas é claro que essa biodiversidade se reflete em grande parte das pesquisas do programa. Sim. E aí, professor, eu queria fazer uma pergunta já. O programa, ele atende os profissionais que são formados em quais áreas? Pronto. O programa, na verdade, tem como tanto candidatos como ingressantes e os pós-graduandos que fazem, né, o curso de mestrado e doutorado nele, a gente tem diversas formações dentro da graduação, né? A gente tem biólogos, biotecnólogos, a gente tem o pessoal da biomedicina, enfermagem, odontologia, agronomia, farmácia, né, farmacêuticos. A gente tem uma gama ampla de graduandos, né, ou de pessoas que se graduaram com em diferentes cursos e que procuram o nosso programa para desenvolver tanto seu mestrado como seu doutorado, os seus projetos de modo geral, né? Então, a gente abarca um grande número aí de profissões, né, ou de profissionais no nosso programa. O que é muito bom, porque essa diversidade, ela mostra principalmente a interdisciplinaridade que a gente tem dentro do nosso programa, né? A gente observa isso muito quando a gente está em sala de aula, ou remotamente, ou pessoalmente, em bate-papo com os pós-graduandos. Cada um tem a sua formação, cada um tem o seu ponto de vista que é um pouco diferente, né? Um farmacêutico, de um biólogo, de um agrônomo, de um biotecnólogo, né? E assim, essa diversidade mostra principalmente uma capacidade multidisciplinar do programa, né? De abarcar essas diferentes profissões. Certo, certo. E aí, professor, qual seria o objetivo do programa? Com relação às áreas de pesquisa, qual seria o objetivo principal do programa hoje? Certo. Como todo programa de pós-graduação brasileiro, a nossa principal missão é formar, então, um corpo, né? A gente ter recursos humanos capacitados, altamente capacitados, recursos humanos que estejam em consonância com as principais demandas da sociedade. No nosso caso, a gente está em um programa que é de ciências biológicas, né? Ele está dentro de ciências biológicas 1, né? Ele tem muito a vertente da biotecnologia, da genética e da microbiologia dentro do nosso escopo do que se trabalha. E essa missão de formação desses recursos humanos e aperfeiçoamento do recurso humano assim, em nível superior é uma das atividades aí principais dentro do nosso programa. É claro que isso não se restringe a essa formação. A ideia de um programa de pós-graduação é ele possibilitar, acima de tudo, que o pós-graduando seja um cidadão pleno, que ele tenha a sua capacidade de saber aonde ele está
aonde ele pode chegar, quais os direitos, quais os deveres que ele tem em uma sociedade que é democrática e plural como a brasileira. Então, eu acho que mais do que formar, assim, por exemplo, um biólogo, um biomédico especificamente numa linha de doutorado, numa linha de pesquisa, todos os docentes, discentes, o corpo técnico do programa tem a função primordial de formar um cidadão pleno dentro da sociedade brasileira. E também do mundo, né? Alguém que vá contribuir aí, não só para o avanço em tecnologias, em técnicas, em ciência no Brasil, mas no mundo todo. Sim. E nós temos visto muito isso nessa questão agora do coronavírus, né? Vários pesquisadores, inclusive pesquisadores que formaram o nosso programa e que estão trabalhando hoje. Daqui a pouco tem a live com o professor Priminho, que vai falar um pouco disso, né? De que forma a UESC e os programas de pós-graduação estão atuando nessa linha do Covid. E aí, então, eu queria saber qual é o peso que hoje um título de mestrado e de doutorado ele tem na carreira de um graduando, seja ele médico veterinário, seja ele biomédico, qual é o peso que esse título tem hoje? Essa é uma ótima pergunta, Bárbara, porque eu imagino que todo recém-formando, ou formando, ou recém-formado, né, ele tem essas dúvidas, né? Vale a pena eu investir meu tempo, minha dedicação para fazer um mestrado, para fazer um doutorado, que isso vai se refletir na minha carreira, o que isso vai se refletir na minha profissão, ou na minha, né, o que eu vou ganhar com isso, né? Exatamente. Então, além do conhecimento, que é um fator fundamental, eu acho, né? Quando você faz um mestrado e doutorado, você ganha muito conhecimento, né? O conhecimento que vai além das informações, né? Não é só pura e simplesmente informação. O conhecimento te permite fazer decisões melhores, né? Permite conhecer a você próprio melhor e dirigir o seu caminho melhor ao longo da vida, seja ela profissional, seja ela pessoal. Então, eu acho que isso é uma coisa importante quando você resolve fazer um mestrado e doutorado. Ou mesmo uma pós-graduação que seja um mestrado profissional e não acadêmico como o nosso, né? Você vai tentar vai tentar abarcar e ter uma maior carga de conhecimento para ter uma melhor visão do mundo, uma melhor visão da sua vida, que possibilite uma melhor decisão ao longo da sua vida, né? Então, sem dúvida, você tem o ganho de conhecimento como um fator importante dentro de fazer um mestrado e doutorado. O que, claro, isso pode te ajudar, por exemplo, lá na frente em um concurso, né, público, isso pode te ajudar lá na frente a ser um profissional mais experiente ou mais dedicado ou com maior capacidade cognitiva. Tudo isso envolve, né, ao longo do curso do mestrado e doutorado, esses fatores. Mas eu acho que também é uma pergunta que a gente recebe com frequência: mas tem bastante mestrando e doutorando sem emprego. Não vou dizer que não tem. Tem, claro que tem, né? Ainda mais na situação de crise que a gente vive atual, né? Que é uma crise que vai além da pandemia, é uma crise econômica que o Brasil vem enfrentando aí ao longo desses últimos 3, 4 anos, né? Então, essa crise econômica, obviamente, se reflete também no mercado de trabalho para mestres e doutores, né? Só que um estudo feito né, pelo governo brasileiro há uns 3, 4 anos atrás sobre esse fator especificamente, mostra que, na verdade, geralmente quem tem graduação, não estamos falando de ensino médio, já tem um salário maior em torno de 230% a mais do que quem tem só o ensino médio. E que quem tem um mestrado tem um valor aí aproximadamente de 70% a 80% a mais no seu salário do que um graduando. E um doutorado de 33%, 34% a mais. Então, isso foi um estudo feito pelo governo que mostra que, obviamente, quem é mais capacitado tende a receber melhores salários, né? Então, esse é um fator que é o fator econômico, que é o fator salarial, digamos assim, que está envolvido
também. Mas mais do que isso, muitas vezes você busca a sua satisfação pessoal, você busca o seu sonho, né? Eu acho que esse é o fator principal quando você faz o mestrado e doutorado. Você tem que ser apaixonado pelo que você faz, você tem que ter vontade realmente de descobrir, de conhecer, de procurar coisas que te façam realizada ou que você vai fazer diferença naquele ambiente, naquela sociedade, naquela comunidade, talvez, que você viva. Então, eu acho que esse aspecto da realização da pessoa, dentro daquilo que ela programa no caminhar da vida dela, é um fator importante também, que vai além da simples visão sobre o salário ou algo, né, do tipo. Então, eu vejo ainda o mestrado e o doutorado como uma forte maneira de a gente agregar não só a questão do conhecimento, não só a questão da renda, mas também essa questão de realização de você, tanto do vista profissional como pessoal. Com certeza. E a professora Raquel está colocando aqui no chat que o conhecimento é a maior riqueza que a gente pode adquirir, né? E isso ninguém Sem tira da dúvida. gente. E o Exatamente. professor Priminho aqui já presente, dizendo que a gente tem paixão pelo que faz. Isso é muito importante, porque a gente encontra o nosso lugar no mundo. A gente encontra, de certa forma, o nosso papel, né? Aquilo que a gente se encontra aquele ninho ali, a gente realmente se sente em casa. E eu digo isso como pós-doutoranda, como doutoranda, principalmente aqui no PPG-BBM. E aí, estão perguntando aqui no chat quando é que vai ter seleção para o mestrado e para o doutorado. Aí eu vou para uma pergunta que eu tinha colocado aqui. Qual é a forma de ingresso no programa atualmente? E se o aluno ele já tem que ter um projeto, ele já tem que ter um orientador? Como é que funciona isso? Certo, Bárbara. A gente tem no nosso programa o sistema de seleção, né, de candidatos que ela pode ocorrer uma ou duas vezes ao longo do ano. Nesse caso, esse ano, por conta da pandemia, a gente vai ter uma só seleção que vai ser ou no final do ano, em dezembro, ou então no comecinho do ano que vem, em janeiro. Ok? Isso para ingresso no nosso programa em março de 2021. Né? O nosso programa, atualmente, eu não posso dizer exatamente se esse vai ser o sistema utilizado nessa seleção, nessa próxima seleção. Mas nos últimos 3 anos, o nosso programa tem utilizado basicamente 3 etapas, que é uma análise de currículo e do histórico escolar do candidato, né? Uma etapa em que você tem uma prova de conhecimentos gerais em biotecnologia e microbiologia, e a gente tem também uma etapa de avaliação da língua inglesa. Então, basicamente é isso. Ou seja, nos últimos anos, o programa não tem, por exemplo, exigido que que o candidato a mestrado ou candidato a doutorado, ele tenha um projeto ou um pré-projeto ao ingressar no programa. Entretanto, cabe lembrar aqui que é muito importante que o candidato verifique as linhas de pesquisa e os temas que são pesquisados pelos docentes do programa, pelos orientadores, né? Esse fator é um fator importante para você escolher realmente se aquilo que você deseja trabalhar tem dentro do nosso escopo do programa, ou seja, está dentro do campo de atuação do PPG-BBM, né? Então, esse fator é importante que o candidato verifique antes de até pensar em fazer a sua inscrição para a seleção. Então, o nosso sistema é por seleção, provavelmente ela deve começar a ser em janeiro de 2021 ou em dezembro ainda desse ano, e ela envolve, então, essas 3 etapas que eu comentei. Certo. E qual seria a importância, professor, como você falou dessa seleção que tem essa prova da língua inglesa, qual seria a importância
tanto para o processo seletivo, quanto para as aulas e para o próprio desenvolvimento da pesquisa, de ter esse conhecimento da língua inglesa, principalmente? Bárbara, é fundamental, né? Você como aluna doutoranda no nosso programa, os demais que estão nos escutando aqui, que são ou discentes do nosso programa ou discentes de outros programas de pós-graduação brasileiros, observam que a necessidade que o discente tem do domínio da língua inglesa para estar realizando mesmo, não só as disciplinas, mas também grande parte dos projetos, pois a língua inglesa é a língua de comunicação científica mundial. Então, sem dúvida nenhuma, um fator que eu sempre levaria em consideração, quem não faz, deve fazer, é um bom curso de inglês. Porque assim, muitas vezes no programa você vai ser compelido a ler em inglês, né? Mas, além de ser compelido a ler em inglês, que é o mais, digamos assim, frequente, você vai também ter que, às vezes, se comunicar em inglês e até escrever em inglês, né? Então, o domínio da língua inglesa ele é fundamental dentro dessa nossa... dentro da ciência mundial. Dentro da ciência mundial, sem dúvida. Porque, às vezes, no programa, a gente tem, assim como outros programas da própria UESC, a gente tem acesso a pesquisadores que vêm de outros países. Quando eles vêm para a UESC dar uma palestra, geralmente a palestra vai ser em inglês, né? E aí, para você entender a palestra, para você conseguir se comunicar com um pesquisador internacional, você precisa ter esse domínio também do inglês. Além de, claro, toda a literatura científica, né, tá base, né, em sua grande maioria, toda, né, em língua inglesa. Então é fundamental, assim, é algo que a gente deve realmente estar trabalhando já desde o nosso ensino médio, né, desde lá, quando a gente começa até na escola, realmente esse domínio da língua inglesa. Sim, sim, verdade. E outra coisa, professor, por falar em ciência mundial, focando um pouquinho nessa questão da pandemia, questão do coronavírus, como é que o programa está atuando nesse combate ao coronavírus? Diagnóstico? De que forma que o programa hoje está inserido em alguma atividade com relação ao corona, à pandemia? O programa está envolvido na pandemia do SARS-CoV-2, assim, tanto com os seus docentes como os seus discentes. E também através e por meio de equipamentos e técnicas, né? Que, por exemplo, como o nosso reitor comentou, a UESC tem trabalhado durante esse período de pandemia, inclusive fazendo diagnósticos por RT-PCR na própria universidade, num laboratório específico, com equipamentos, né, em parte doados por alguns pesquisadores, cedidos, né, melhor dizendo, por alguns pesquisadores do programa, para que seja realizado o diagnóstico de pacientes com Covid na nossa região. Então, a gente tem docentes e discentes também envolvidos principalmente em lives, né, em momentos em que a gente se dirige à própria sociedade, à própria comunidade, para alertar, por exemplo, sobre a importância de máscara, a importância de você utilizar toda o que é preconizado pela OMS, o que é preconizado pelo nosso governo do estado da Bahia, em que você tem que ter, né, frequentemente lavar as mãos, utilizar álcool gel, utilizar máscara, fazer o distanciamento social. Então, os professores têm atuado também propagando essas importantes informações que reduzem, né, a nossa quantidade de pessoas contaminadas pelo coronavírus. Então, a atuação tem sido bastante intensa, eu diria, tanto por parte de alguns professores como de alguns discentes. A gente tem, você sabe, também no nosso programa, profissionais que trabalham diretamente na área da saúde, em laboratórios na nossa região e em outras regiões, né? É interessante falar isso, eu acho que aqui, para quem não conhece o programa, né, Bárbara, a gente tem professores, por exemplo, que estão
na Federal do Oeste da Bahia, a gente tem professores que estão em Vitória da Conquista e que estão também diretamente nesse esforço de combater, digamos assim, ou pelo menos tentar possibilitar um maior entendimento aí dessa questão da Covid em cada uma dessas regiões, na região, né, de Ilhéus e Itabuna, na região de Conquista, na região do oeste da Bahia, Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães. Então, eu vejo assim a atuação do programa muito intensa. Talvez seja o programa que mais da UESC que tenha uma direta relação e uma maior atuação na linha de frente, que eu digo. Então, até pelos nossos profissionais aí, nossos alunos, né, nossos discentes que são profissionais e trabalham em laboratórios da região. Sim, certo, professor. Tem uma seguidora fazendo uma pergunta aqui. Ela quer saber como é que o programa ele tem entendido as novas tecnologias e os seus usos no programa. O uso de software e, por exemplo, e novas mídias. Joia, eu acho que isso intensificou ao longo desse ano, né? A gente sentiu claramente, né, que os professores e o próprio programa se adaptou às aulas remotas, se adaptou às aulas online, né? É importante citar isso aqui para quem não faz parte do nosso programa, mas que deseja fazer ou que esteja conhecendo o nosso programa, que a gente tem grande parte das nossas aulas online, não são aulas assim gravadas e enviadas, né? É diferente do EAD. A gente tem aulas online, ou seja, aulas em que o aluno, né, o discente e o docente estão na mesma sala de aula virtual interagindo, né? Então, o programa e a própria UESC têm se adaptado muito a essa nova realidade, né? A realidade da gente estar trabalhando com essas ferramentas, não só de ensino à distância, ou remoto, ou online, mas também a questão da gente utilizar as mídias sociais para melhor comunicação entre os docentes, discentes e a própria sociedade, envolvendo a sociedade. Então, do ponto de vista dessas tecnologias, o programa vem, ao longo desse ano, aumentando a sua capacidade, digamos assim, e a sua utilização dessas mídias e dessas tecnologias, e tem também possibilitado a discentes e docentes essa interação via online com a sociedade, né? Através das lives, através de chats, através de Instagram, Facebook, e através dessas possibilidades hoje em dia que a gente tem de fazer essa comunicação direta com a sociedade em geral, com a comunidade. E por falar em interação, professor, a Jamile Santos está perguntando aqui se o programa trabalha com intercâmbio. Sim, trabalha com intercâmbio. A gente tem intercâmbio no programa, tanto de discentes que vêm de outros países, né? A UESC ela faz parte através, por meio de uma ARINT, né? Que é uma assessoria de relações internacionais, né, que possibilita que o nosso programa ingresse em vários projetos e programas que existem, tanto latino-americanos como europeus, para que você consiga essa mobilidade estudantil, tanto trazendo estudantes pós-graduandos de outros países para cá, como também enviando, né, discentes para fora. Então, a gente já teve alguns discentes dentro do programa que fizeram parte do seu mestrado e parte do seu doutorado, principalmente fora do país, né? Vale a pena lembrar e fazer aqui um alerta, né? Na verdade, o governo brasileiro ele tem reduzido, infelizmente, a quantidade de bolsas e oportunidades de se fazer, bolsas sanduíches, é a oportunidade de você fazer
intercâmbios no exterior, infelizmente. Isso tem que ser uma tendência que deve ser revertida, ou seja, a gente tem que voltar a ter essa capacidade de encaminhar nossos estudantes para fora, porque é muito importante, muito importante, a gente ter esses intercâmbios internacionais. O discente que vai para fora do Brasil, ele volta com uma bagagem que não se restringe só à ciência que ele traz, ao cotidiano laboratorial, mas ele também vai ter um ganho cultural, um ganho e uma capacidade de comunicação que vai ser extremamente relevante, tanto para ele, do ponto de vista profissional, mas também para o programa. Esses intercâmbios são importantíssimos. Então, o programa continua estimulando, mas a gente vê com preocupação essa questão de, atualmente, a gente ter uma redução nessa capacidade de enviar nossos discentes para outros laboratórios ao redor do mundo. Certo. E como é que acontecem, professor, essas parcerias? Tanto entre as universidades estaduais e federais dentro do nosso país, como universidades fora? Esses acordos são geralmente acordos de cooperação. Então, são projetos em cooperação que a gente tem. Vou dar um exemplo. A gente tem muitas cooperações e muitos projetos com o pessoal da Universidade de São Paulo, com a USP, com a UFMG, com as Embrapas, com as universidades estaduais, as demais universidades estaduais da Bahia. E a gente tem também com essas instituições internacionais. Então, geralmente esses acordos de cooperação, eles partem a partir do docente do nosso programa que tem o contato com um pesquisador externo, seja ele nacional ou internacional. Então, esses acordos de cooperação, geralmente, eles envolvem o desenvolvimento de um projeto em que esses pesquisadores, né, vão estar tanto contribuindo, mas também fazendo esse processo que a gente chama, tá? Que é realizar o acordo de cooperação entre as instituições. Quando se tem isso, e tem-se o apoio da ARINT para fazer isso, então você possibilita ter, nesse acordo de cooperação, né, o envio de alunos e trazer também alunos dessa instituição para cá, de professores e assim por diante. Então, a gente tem também cooperações na Bélgica, nos Estados Unidos, no Reino Unido, né, em Portugal. A gente tem ainda esses acordos de cooperação entre instituições dentro do Brasil e fora do Brasil. E com relação a fora do Brasil, é mais um ponto importante você ter esse domínio da língua inglesa, que já é algo que já é pedido quando vai fazer o exame de seleção, né? Exatamente. Dependendo da universidade que você pretende ir, ou programa de pós-graduação, ou laboratório no exterior que você pretende ir, muitas vezes você acaba tendo que fazer uma prova, né, em língua inglesa e conseguir aqueles pontos mínimos para poder realizar parte do seu curso lá. Então, a importância realmente da língua inglesa para você também possibilitar essa mobilidade internacional. Sim, com certeza. A Nathalie está perguntando aqui no chat se nós temos parceria com a UFMT. Qual FMT? É uma ótima pergunta. Eu lembro que a gente tem, acho que com o Mato Grosso do Sul, se eu não me engano. Qual FMT? Eu não lembro. Eu posso estar enganado, viu? Mas eu não sei. Se alguém do programa tiver aqui, algum docente ou discente com essa informação, mas eu não lembro realmente de um acordo de cooperação com a Federal do Mato Grosso. Né? Certo, professor. E de que forma o programa, desde que ele foi instalado, desde que ele foi criado dentro da UESC, de que forma que o programa ele tem propagado os trabalhos, as pesquisas, tem propagado o conhecimento tanto para a comunidade científica quanto para a comunidade não científica? Tá. Eu vou dar um pequeno histórico, um breve histórico aí de como o programa surgiu aqui na UESC, né?
a gente está né, conjuntamente no programa, e ele se iniciou por uma vontade de alguns docentes, né, principalmente da área de microbiologia, né, de imunologia, que se reuniram em 2007 para montar esse programa. Então, ele foi submetido à CAPES, né, naquele ano de 2007, e foi aprovado para o curso de mestrado inicialmente. Sim. No início de 2008, o programa se iniciou, né? A gente formou 3 turmas de mestrado e após esses 3 anos a gente solicitou também à CAPES a abertura do curso de doutorado. E que foi novamente, então, aceito, né? E em 2012 a gente iniciou com o doutorado no nosso programa, né? Desde lá a gente formou já uma centena, né, de mestres e doutores, né? E a gente tem tanto divulgado o nosso programa por meio de publicações científicas, né, em revistas da nossa área, em revistas científicas da nossa área, mas a gente também tem feito a divulgação, que ela é muito importante, que é uma divulgação em revistas, em jornais, em entrevistas, né, às redes de televisão, em entrevistas às rádios, né, mostrando o que o nosso programa realiza de pesquisas, o que ele busca, né, de informações, busca de descobertas, busca de tecnologia, técnicas, né? E é importante mencionar que como o nosso programa ele é um programa também voltado para a biotecnologia, Bárbara, ele tem um fator que para a gente pesa bastante e também na avaliação da CAPES pesa bastante, que é a gente fazer patentes, né? O que é uma patente? É uma metodologia, é um método, é um produto em que você faz isso de maneira diferente, tão diferente ou um pouco diferente daquilo que existe e que permite você, né, patentear aquele processo ou aquele produto junto ao INPE, que é um órgão, digamos assim, uma instituição nacional que ela está relacionada às patentes e invenções, né, do que a gente tem no nosso país. Então, é importante a gente ver que a divulgação do nosso programa, ela não é só por artigos científicos, mas é importante que a gente faça essa divulgação e ela é feita, né, também na sociedade, também na nossa região, impactando a comunidade na nossa região. E também ela está voltada à tecnologia, como o próprio programa diz, biotecnologia. Então ela está voltada também para a nossa produção, né, ou de um produto, ou de um processo, né, que leva a uma patente e que possa ser utilizado por um grupo de agricultores, por um grupo, por uma empresa, né, algo que possa ser melhorado, algo que possa ser utilizado pela sociedade no geral. Sim, com certeza. A nossa pesquisa, eu creio que ela tem que, de certa forma, retornar para a sociedade. Ela tem que trazer um benefício para a sociedade, seja na área agrícola ou seja na área da saúde. Ela tem esse dever de ter um retorno benéfico para a sociedade. Bárbara, você está certíssima nisso. Corretíssima. A gente tem realmente que buscar entregar o conhecimento, os processos e os produtos, a informação científica para a sociedade. Professor Priminho está falando aqui no chat que é importante registrar os produtos e os processos novos no INPI, né? Como você falou, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Intelectual. Isso. E aí, falando de patentes, isso, vai ter um mini curso com o professor Gesil,
No dia 24, ele vai estar falando de patentes, o porquê e tudo mais, como que essas patentes funcionam, a questão do INPI. Então, vai ser um mini curso muito interessante que vai ter aqui. E tem alguém perguntando aqui no chat como é que tem funcionado o credenciamento de novos docentes no programa. Ah, legal, boa pergunta. Esse credenciamento, Bárbara, por exemplo, nesse ano de 2020, o colegiado ele optou por, em função do término do quadriênio de avaliação da CAPES, então esse ano o nosso programa e o colegiado optou por não credenciar nenhum docente até dezembro de 2020. Entretanto, todos os pedidos de credenciamento estão sendo analisados por uma comissão. A gente tem uma comissão que avalia, né, tanto a produção nossa docente como discente, como também esses novos pedidos de credenciamento, certo? Então, o docente que deseja se credenciar no programa, ele encaminha para o nosso programa por e-mail, por exemplo, né, o seu currículo Lattes, as informações sobre qual disciplina ele pode contribuir, né, dentro da nossa grade curricular, da nossa grade de disciplinas que a gente tem disponíveis, né, em qual disciplina ele poderia contribuir ministrando, né, no programa, e então isso é encaminhado para essa comissão. A comissão analisa tanto a atuação do professor aí dentro da área de microbiologia, os produtos que ele tem gerado dentro dessa área, e também avalia a contribuição daquele professor com relação à disciplina que ele irá ministrar. Depois isso chega para o colegiado do programa, e né, através desse parecer da comissão, e o colegiado analisa, né, a aquele professor no nosso programa. Tá? Então, todos os pedidos eles estão sendo avaliados aí, mas os credenciamentos realmente vão acontecer a partir de 2021. Os novos credenciamentos em função do fechamento do quadriênio pela classe. Certo, professor. Como é que acontece a questão da seleção, se existe uma seleção para quem quer ser pós-doc voluntário no nosso programa? Certo. Na verdade, se você deseja ser pós-doc voluntário no nosso programa, é uma coisa bem legal que a UESC fez, né? De possibilitar que o recém-doutor ele possa ingressar no nosso programa como pós-doc também e se vincular a ele, né? Então, a universidade, ela fez um sistema bem pouco burocrático, bastante simples, em que o recém-doutor, né, que deseja ingressar, ele faz o pedido junto com um supervisor, então ele tem que ter um supervisor que é um docente do nosso programa, que vai acompanhar as atividades desse pós-doutorando, então vai apresentar um pequeno projeto, né, que tem um cronograma de atividades e também a disciplina que ele pode contribuir no programa. Certo? Então, esse pedido ele chega para o colegiado e ele é analisado também com o currículo do recém-doutor, né? Então, é um pedido bastante simples também, ele é avaliado diretamente pelo colegiado e é interessante e importante eu dizer aqui que atualmente a gente tem 3 pós-doutores no nosso programa, 2 deles são voluntários, né? Então, é bem interessante essa possibilidade que a gente tem aí de ingressar no nosso programa também como um pós-doc voluntário. Sim. Então, professor, nossa última pergunta perguntando, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Jamile está perguntando se existe programa de estágio de verão para alunos e profissionais de outras instituições.
E aí também queria que você falasse um pouquinho a respeito da oportunidade que os alunos têm de fazer uma matéria no nosso programa, para depois ver se querem ingressar ou não, que eu acho que tem tudo a ver com essa pergunta que a Jamile fez. Joia, muito boa pergunta da Jamile, porque assim, a gente possibilita para... não tem esse nome ou denominação de estágio de verão. A gente possibilita que, por exemplo, discentes de outras universidades ou faculdades, né, possam fazer estágios dentro de nossos laboratórios lá na UESC. Então, essa possibilidade ela é vista diretamente com aquele professor que coordena aquele laboratório, né? A gente, por exemplo, já teve vários discentes que ingressaram no nosso laboratório, assim, às vezes porque tinham interesse em conhecer uma técnica, tinham interesse em conhecer aquele determinado campo do saber, aquela determinada tema, né, para ser desenvolvido, tema do ponto de vista científico a ser desenvolvido. Então, isso é muito fácil e é um contato direto do discente com o docente que é coordenador do laboratório lá na UESC. Então, fica... E ele depende da data. Quando, por exemplo, a gente tiver a possibilidade de vir para a UESC fazer esse estágio, seja verão, inverno, primavera, outono, pode fazer. E com relação à segunda pergunta que você fez, um dos aspectos aí que a gente tem do candidato, ou então do graduando conhecer o nosso programa, é fazendo uma disciplina no nosso programa. Isso é possível dentro do que a gente chama de aluno especial, né? Então, ele vai fazer uma matrícula como aluno especial dentro da disciplina. Então, isso é possível, né? Geralmente tem uma pequena seleção, o professor de cada disciplina, ele estabelece quantas vagas vai ter para esse aluno especial dentro da disciplina e depois seleciona esses alunos que, né, eventualmente queiram fazer a disciplina com ele, né, essa disciplina com ele. Então é legal, Bárbara, isso para conhecer mais ou menos a dinâmica do programa, para conhecer professores, para conhecer, né, os pós-graduandos que estão lá fazendo, né, os mestrandos e doutorandos. É uma possibilidade bem interessante para você saber sobre o funcionamento do programa. É verdade. Professor, o Instagram está me avisando que temos poucos minutos para finalizar a nossa live. Aí eu queria deixar o espaço aberto para você. E, antemão, eu já queria agradecer em nome do Simbi pela sua participação. Para nós, é muito bom ter você como coordenador do nosso programa. E muito bom tê-lo aqui falando um pouquinho de tudo que a gente faz e de que forma que o programa atua. Legal, legal. Eu quero agradecer a todos que estão ouvindo e vendo a gente nesse momento, né? Dizer que o nosso programa ele está aberto, ele tem uma vantagem no nosso programa é que ele tem o processo de seleção descentralizado, né? Então ele pode ser feito em diferentes locais, em diferentes universidades do nosso país, né? Por meio de um professor que é docente, que irá fazer esse acompanhamento do processo seletivo naquela universidade onde for pelo candidato escolhido como, né, ponto de realização da prova. E isso possibilitou a gente ter realmente um maior aporte, uma maior possibilidade de a gente alcançar diferentes pós-graduandos, né, em diferentes instituições, o que enriquece demais o nosso programa. Eu vejo o quanto isso trouxe de benefício para o nosso programa, você ter discentes formados em diversas universidades, que passaram por diferentes laboratórios, que tiveram diferentes realidades e que somam muito no nosso programa de pós-graduação. Eu acho que essa é uma riqueza que se reflete não só nas pesquisas que são feitas no nosso programa, mas também até na convivência que eu vejo, assim, ainda que virtual esse ano, mas entre os pós-graduandos. Eu vejo assim
uma convivência muito legal, uma coisa muito enriquecedora do ponto de vista cultural, do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista científico, né? Então a gente quer dizer que aqui o nosso programa está aberto a qualquer graduando ou graduado, né, que vier a prestar o nosso processo seletivo, né, que queira trabalhar, que seja apaixonado pela microbiologia, que seja apaixonado pela biotecnologia, sinta-se convidado a participar do nosso programa, que é um programa especial. É um programa formado por alunos que têm uma grande capacidade. Eu quero agradecer a todos os pós-graduandos que se dedicaram intensivamente para a realização desse evento virtual, que é um sucesso. Eu acho que todo esse evento é fruto dessa valorização que vocês dão não só ao conhecimento e ao programa, mas uma valorização da amizade que vocês têm e a vontade que vocês têm de transformar ideias, pensamentos, vontades em realidade, né? E eu quero também, então, chamar todos e conclamar todos para que tenham ótimos minicursos, ótimas palestras, ótimas mesas redondas, que aproveitem bem esse momento, aproveitem bem aquilo que vocês têm. Muito obrigado a todos. Obrigada, professor. Sucesso.